Eu nunca havia falado sobre isso com ninguém, além da minha mãe. Meu bebê vai fazer 2 anos e até hoje, quando eu penso nisso, eu fico emocionada. Eu consegui liberar o colostro já no dia do parto. Assim que o neném nasceu, eles trouxeram pra mim e o colostro saiu. Eu nem imaginava que eu ia ter leite assim tão fácil, né? Porque durante a gravidez não saía uma gota de leite dos meus seios na hora do banho em nenhum momento. Realmente só começou a sair leite assim que o neném nasceu. E já no dia seguinte, né, na madrugada seguinte, quando eu acordei, meus seios estavam enormes. Gente, eu nunca tinha visto um peito tão grande na minha vida. E foi aí que o terror começou, porque o Arthur, ele engasgava em todas as mamadas. No hospital eles disseram que era normal, que eu tinha que me acostumar. Mas era uma coisa que me assustava muito, porque eu imaginava que o engasgo, por conta do leite, não era um engasgo assim tão forte. E o meu filho, quando ele mamava, ele engasgava assim e ele levantava os bracinhos, sabe? Assim, tipo, sufocado. E isso me deixava assustada, agoniada. Isso me dava muito medo, sabe? Então eu peguei medo de amamentar. Eu não queria amamentar meu filho. Eu lembro que eu falava assim pra minha mãe, eu falava, mãe, não quero amamentar mais, porque todo dia acontecia isso, todo dia a mesma coisa. E eu falei pra ela, falei pra minha sogra que eu não queria amamentar mais. Mas é tipo, na época elas nem levaram isso em consideração, sabe? Ai, que bobeira, nada a ver. Então acho que por isso que eu fiquei calada, sabe? E aí eu não falava mais sobre isso com ninguém. Só que eu peguei medo de amamentar. E aí eu falava que eu não ia mais dar mamar, que eu queria dar fórmula, que eu não gostava de amamentar. E era uma coisa que eu tinha medo, sabe? Antes de engravidar, e eu falava pro meu marido assim, ai, deve ser estranho dar mamar. Ai, parece bicho, sabe? Era uma coisa que me assustava. E aí tudo isso começou a acontecer, né, ali no início da maternidade. Então eu fui me acostumando, sabe? Os dias foram passando e eu fui me acostumando achando que aquilo ali era normal, né? Que era normal o bebê engasgar com leite e tal. Mas o amamentar não era um momento prazeroso pra mim, porque eu tinha muito medo. E aí os dias foram passando, eu fui me acostumando, porque a casa tava cheia, né? A casa tava sempre cheia. Os pais do meu marido estavam lá, estava em época de pandemia, então a gente não podia passear, né? Então a gente estava sempre em casa. Eu me sentia segura, né? Só que essa segurança ela só ia até o final do dia, porque eu comecei a ter medo da noite. E quando a noite chegava, eu entrava em desespero, eu ficava assustada, me dava vontade de chorar. Eu ia pro banheiro, eu chorava. Eu não queria amamentar mais, sabe? Porque eu sabia que quando chegava a noite, era só eu e o Arthur. Não ia ter mais ninguém. Todo mundo ia estar dormindo. Por mais, eu sei, gente, que parece frescura, mas era o que eu sentia na época. E vocês veem que até hoje isso me abala, né? E pra mim isso era desesperador, sabe? Era realmente isso que eu sentia, desespero. Talvez seja por isso que nem tem muitos vídeos sobre maternidade aqui no meu canal, né? Eu gravei vídeos sobre os sintomas que eu tive, inclusive esses vídeos estão fazendo muito sucesso aqui. Vou deixar aqui pra vocês o link dos vídeos e também vou deixar no Instagram se vocês quiserem me seguir lá. Tá tudo aqui embaixo, anotado pra vocês. Mas eu acho que é por isso que não tem muitos vídeos sobre maternidade aqui no meu canal, né? Sobre a fase inicial ali da maternidade. Porque eu vivi tão intensamente os primeiros meses com esses engasgos do Arthur que eu não sentia vontade de gravar, sabe? A minha preocupação era sempre ele. E eu acho, assim, que nem era a culpa do puerpério, sabe? Tipo, não era um sentimento por conta do puerpério. Não era uma coisa momentânea. Era medo mesmo. Aquela fase de amamentar me amedrontava. E eu não sabia por quê. Eu já tinha ido no médico, já tinha comentado com o médico que eu tinha medo de amamentar, que não estava dando certo, que o Arthur engasgava muito, né? Já tinha falado na maternidade, eles disseram que era normal, mas ninguém tinha me dado uma solução. Ninguém tinha me falado o que fazer. Talvez os hormônios tenham deixado as coisas um pouco mais intensas, mas não que tenha sido o puerpério em si, né? Às vezes eu tinha aquela sensação assim de que o problema era eu, que eu não sabia amamentar, que eu tava dando errado, eu achava que eu tava sendo negligente, sei lá, de alguma forma. Eu já pegava ele com medo, sabe? Então eu já segurava ele aqui e começava a orar, sabe? Antes de dar o peito pra ele, eu já começava a orar. Eu ficava, Deus, por favor, não deixa meu filho engasgar. Não deixa meu filho engasgar. Porque eu tenho medo, porque eu não sei o que eu vou conseguir fazer, eu não sei se eu vou conseguir desengasgar ele. Eu tenho um passado, né, com uma professora que perdeu o filho dela, que ele engasgou com um carocinho de arroz, então essas coisas me perseguem há muito tempo, sabe? E eu fiquei com isso na minha cabeça. E o Arthur, ele às vezes já na primeira sugadinha, ele já engasgava, sabe? Então, gente, eu tinha medo demais. O que eu fazia, né? Eu batia nas costinhas dele, assoprava a testa, e aí ele fazia assim, sabe? E aí desengasgava. Era sempre muito rápido.
Mas assustava, né? E aí quando ele voltava, eu chorava. E aí não tinha terminado de mamar, eu tinha que dar peito de novo. E eu orando o tempo todo. E, tipo, eu até pensava assim às vezes, sabe? Eu tô orando e não tá adiantando. Não tá adiantando, eu tô orando e Deus não tá me ajudando. Mas na verdade não é isso, né, gente? Deus tava me ajudando porque ele engasgava e eu conseguia desengasgar ele e nada acontecia. A gente quer que as nossas orações sejam atendidas do nosso jeito, né? E as coisas não são assim. E eu não via por esse lado, sabe? Ele tá engasgando, mas Deus tá me capacitando pra eu desengasgar ele. Ai, tá vendo? Eu falo, nossa, isso é uma coisa que mexe muito comigo, sabe? Pra algumas pessoas pode ser frescura, pode ser exagero, mas pra mim não é, gente. É o meu sentimento, sabe? E eu nem sei por que eu tô contando isso pra vocês aqui. Eu nunca falei sobre isso com ninguém, nem lá no meu Instagram. Mas eu senti vontade de abrir isso pra vocês, sabe? E quem sabe, talvez também não tenha alguém aí do outro lado passando por isso também, né? E o que eu posso dizer é que vai passar, né? Tudo na vida passa. A gente se acostuma, o ser humano, ele é adaptável, né? A gente se adapta e a gente segue a vida. E aí, gente, isso foi acontecendo aí até os quase 4 meses, que foi quando eu fui pro Brasil. Quando eu tava no Brasil, o Arthur chegou a engasgar uma vez só. E foi o pior dos engasgos que ele teve. E foi mamando também, né? Já tava com quase 4 meses. Eu tava sozinha em casa. E eu tentei desengasgar ele não voltava. Eu batia nas costinhas, né? Do jeito que a gente aprende aí com as imagens na internet. E ele não voltava. Aí eu saí correndo e gritei meu sogro lá na casa dele, que eles moravam em cima, né? E eles não ouviram. Aí quando a minha sogra respondeu, eu já tinha conseguido desengasgar o Arthur. Mas é sempre essa coisa assim, sabe, gente? A emoção, a flor da pele, o coração veio aqui na boca, sabe? Mas graças a Deus foi o último episódio. Nunca mais o Arthur engasgou. E hoje, gente, pode parecer loucura, mas hoje, com a cabeça mais tranquila, com mais tempo pra pensar, eu fico pensando por que eu não tirei leite antes de amamentar. Eu nunca passou pela minha cabeça, gente. Por que eu não tirava leite? Por que não esvaziava esse peito? Sabe? Meu peito era muito grande, então eu tinha que esvaziar ele. Porque assim, gente, eu tinha tanto leite que o bico do peito, ele jorrava leite. Às vezes por 3, 4 caninhos, assim, sabe? Então saía 3 coisinhas assim de leite. E sozinho, eu não precisava apertar. Quando ele tava muito cheio, ele fazia sozinho. Então hoje eu penso que o meu filho engasgava não é porque ele mamava demais ou porque ele dormia, porque eu nem deixava ele dormir já pra não engasgar, entendeu? Eu ficava passando a mão nas perninhas, às vezes até lencinho umedecido eu passava na perna dele pra ele não dormir. Hoje eu penso que é isso, eu devia ter esvaziado o peito, sabe? Talvez se eu tivesse esvaziado o peito, esses episódios não teriam acontecido, mas é o que a gente fala, maternidade é real, mãe de primeira viagem, né? A famosa mãe de primeira viagem que não entende de nada, que não sabe de nada, que descobre as coisas sozinha. Mas graças a Deus, né? Passou, o Arthur tá bem, mamou até 1 ano e 4 meses. E eu entendo que esses episódios passaram já com esses 4, já perto dos 4 meses, porque aí o peito ele dá uma diminuída, né? Ele continua cheio, ele continua com bastante leite, mas o neném mama mais, a quantidade que ele mama é maior, o neném tem mais controle, né? O neném aprendeu a sugar melhor, ele suga e engole, ele não fica ali enrolando com leite na boca. Então tudo isso eu acho que ajudou o Arthur a parar de engasgar. E o peito já estava um pouco menor, né? Menos inchado. Acho que o que me deu mais medo na maternidade, né? Fora o parto, que eu tenho trauma até hoje, foi a amamentação. E aí, por conta da amamentação, né, por conta desse medo dos engasgos, isso me atrapalhou na introdução alimentar. Eu tive medo de fazer a introdução para o Arthur, eu fui dar arroz para o Arthur, já tinha quase 1 ano, eu dei por muito tempo comida amassada. Todo esse medo ali dos primeiros meses, né, influenciou no decorrer da introdução alimentar. E até hoje, né, assim, hoje já não é igual, não é como era antes, mas a alimentação dele não é assim, então ele é meio seletivo, sabe? Porque eu não tive a oportunidade de oferecer muitas coisas pra ele. Brócolis, fui oferecer também depois de 1 ano. Muita coisa que eu deixei de dar pra ele ali nos primeiros meses da introdução por conta desse medo, entendeu? Isso me atrapalhou demais. Eu aprendi depois, né, a amar esse momento. Depois ficou muito prazeroso a amamentação. Eu dava até mamar deitada na cama pra ele de madrugada. E eu amava, gente. Eu aprendi a amar esse momento. As mãozinhas fazendo carinho no rosto, sabe? O olhinho deles olhando pra gente, que é a coisa mais linda desse mundo, quando eles estão mamando, né? Que eles ficam olhando pra gente. Então, são coisas que eu tenho saudade, que eu aproveitei até 1 ano e 4 meses. E aí, fiz o desmame, porque eu já tava desse jeito, tava parecendo a Olivia Palito.
não dava mais pra amamentar. Ai, gente, acho que é isso que eu queria aqui fazer um desabafo, né? Compartilhar minha experiência com vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. Comentem aqui, compartilhem experiências comigo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Comenta aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo, que aí eu me preparo para fazer mais para vocês. Deixa o like aqui para me ajudar a enviar esse desabafo para mais gente. Gente, o like me ajuda demais. Então não deixe de dar o like, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing